Logo do TRE, composto pelo círculo celeste, com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortado da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo, escrito aguarde. Em instantes iniciaremos a nossa transmissão. Informações descritas no canto inferior da tela. 58ª Sessão Judiciária Ordinária de 23 de agosto de 2023. Imagem ampla do plenário. Assentos pretos do lado direito e esquerdo vazios, a meio o corredor sem movimentação, desembargadores acomodados em seus lugares. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal, atrás da tribuna principal 2 bandeiras ao lado direito e ao lado esquerdo, e 2 telões também ao lado direito e ao lado esquerdo. Recording in progress. Boa tarde a todas e a todos os que Na nos tela, acompanham o desembargador João presencialmente Lages. pelas redes sociais. Eu quero cumprimentar Desembargador em especial João Lages os ilustres é um homem pares claro, aqui presentes, calvo, desembargador Gilberto, cabelos pretos, doutor usa Paulo óculos. Madeira, doutora Tina Imagem Santos, ampla doutor do Juscelio, e está em teletrabalho o doutor Anselmo, doutor Rivaldo, doutora Paola. Cumprimento também o doutor Milton Araújo, o nosso procurador regional eleitoral, que está começando Na tela, aqui, não, o já começou João há 15 Lages. dias Ele está atrás, né? sentado Semana em passada, sua aliás, cadeira na tribuna, já esteve aqui, mas é à a primeira vez frente que o seu estamos trabalhando junto. notebook, Doutor Milton, seja muito atrás bem-vindo. a parede Aos advogados, na amadeirada pessoa do plenário do doutor... e 2 bandeiras, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Não, Roberto, perdão. Ao nosso fundador, ao deputado André Abidon. André, desculpa não poder te atender hoje, que hoje correria, rapaz, chegamos ontem de Brasília e depois teve correria lá no tribunal, terminou ainda agora o tribunal e aquela
né, aquela vibe que você já conhece, mas atendi o seu advogado lá, e aí achei que estava dado por relatora, a juíza Paola Santos. O processo está com vista para o juiz Rivaldo Valente. Na última sessão, o TRE, após o voto da juíza relatora, a doutora Paola Santos, desaprovando as prestações de conta de André dos Santos Abidon, referente às eleições de 2022, pediu vista ao juiz Rivaldo. Aguardam os demais, os desembargadores Carmo Antônio, Mário Júnior, Paulo Madeira, Tina Souza e este presidente. Na tela, o desembargador João Marques. Como eu falei a todos, de manhã cedo fui procurado pelo doutor Robério, estava lá conosco no TJ e lá despachamos. O doutor Robério falou que peticionou a esta presidência e à relatoria, suscitando uma questão de fato, uma questão de ordem, que é uma matéria de fato, que Sua Excelência disse que seria muito oportuno trazer a ilustração dos ilustres pares quando desta continuação de julgamento. Disse a ele que, em face de o processo já ter começado, iniciado o julgamento, pelo regimento não caberia uma questão de fato, salvo se a relatoria do processo entendesse cabível essa apresentação dessa questão, né? Então, Sua Excelência me falou que tinha despachado uma petição, promoveu uma petição junto à relatoria, de modo que eu indago da doutora Paola. A doutora Paola se chegou a despachar, autorizando ou não esta intervenção, doutora. Vossa Excelência está aí? Na tela, doutora Paola. Uma imagem boa tarde, doutora. Com foto da doutora Paola, pois ela está participando da reunião de forma híbrida. Né, que houve um pedido ela é uma mulher de pele oral, clara, cabelos castanhos claros, pela prática, está com uma camisa rosa. Aí na corte é que depois de iniciado, né, não cabe mais a sustentação. Imagem ampla do plenário. Também já houve oportunidade, inclusive o advogado fez uso da tribuna. Não vejo que há fatos novos ou alguma circunstância que autorize de fato uma nova sustentação. Mas eu deixo para a corte decidir, né, o que achar mais correto. Perfeito, mas Vossa Excelência então vota na tela, pelo não acolhimento dessa João questão Marques. De ordem. Então vamos colher os votos, né? Como vota o juiz Rivaldo Valente? Imagem ampla do plenário. Diante da na tela, o juiz Rivaldo Valente. Anunciada por Vossa Excelência e pela eminente relatora, embora o regimento ele não permita mais a manifestação das partes quando já iniciado o julgamento, eu entendo que, em homenagem até ao princípio da defesa, se for uma questão de fato que deva subsidiar e esclarecer questões fáticas não abordadas anteriormente, eu não me oponho ao deferimento do pedido, senhor presidente. Perfeito. Como vota o desembargador Gilberto Pinheiro, está habilitado, desembargador? Claro, isso aí eu fui 3 vezes presidente. Imagem ampla do plenário. 3 vezes corregedor. Questão, iniciado o julgamento, não é possível, até porque você não vai contrapor os outros julgamentos, né? Iniciado o julgamento não se pode interromper. Na tela, o desembargador Gilberto Pinheiro. Uma questão de fato. Ele é um homem de pele clara, cabelos questão de fato é questão escuro, de fato, calvo, mas já não pode contrapor. Uma camisa branca, gravata preta, toga preta. Está falando uma questão da de fato, no plenário, está falando uma coisa, na realidade é outra, ao né? seu notebook, então, às costas, só isso. a parede amadeirada. A questão de fato é 30 segundos, olha, página tal que está aí, não a página 700, só isso que cabe. Questão de fato, a questão de fato não cabe intervenção do causídico após iniciado a relatora, né? Acompanha a relatora. Imagem o julgamento. Perfeito, acompanhando a relatoria, doutor Anselmo, o juiz Anselmo Gonçalves, doutor, também muito bem-vindo. Primeira vez que estamos trabalhando já com a sua nomeação, doutor Anselmo, fico muito feliz. Eu pergunto, Vossa Excelência está apto a julgar nessa questão? Sem dúvida, senhor presidente. Na tela, o juiz Obrigado, Anselmo Gonçalves. Pelas vossas boas-vindas. Ele é um homem de pele clara,
Está em tão Usa boa óculos, companhia do calvo, TRE. está usando uma camisa Vamos para branca, mais um terno dia. preto, Mas, participa da em relação reunião de à forma questão híbrida. que está sendo colocada em debate, senhor presidente, uma vez iniciado o julgamento, não cabe mais a elucidação de questões de fato. Nós precisamos observar algumas regras em relação às manifestações das partes em plenário, porque senão nós vamos relativizar tudo. Então, eu vou acompanhar a eminente relatora. Na tela, Perfeito. o juiz Acompanhando a João relatoria, Marques. então, né? Como vota juiz Paulo Madeira na questão de ordem? Senhor presidente, embora eu respeite e tenha Imagem ampla do reverência plenário. ao nosso regimento interno e todas as ponderações que foram feitas tanto pela eminente relatora quanto pelos Na demais tela, o colegas que juiz acabaram de Paulo votar, Madeira. eu penso Ele que, é um homem sendo de questão pele de clara, fato, cabelos como grisalhos, a usa finalidade, óculos, está pelo usando menos uma com a camisa característica, branca, gravata com a azul e característica toga que foi preta. posta, não é? Ele É exatamente participa da trazer reunião no algum plenário, fato que possa está sentado em sua cadeira em frente ao seu notebook e as costas assim, à parede lateral relevância do para tribunal. fins do julgamento, me parece que não seria vedado se nós levarmos em conta o nosso ordenamento jurídico, né? Então, eu acho que, usando aqui do princípio da razoabilidade, que está lá no artigo 8º do CPC, que é uma norma de sobredireito e também se aplica ao processo penal, me parece que, se é só questão de fato, em princípio, eu não veria um impedimento. Então, senhor presidente, respeitando os votos em contrário, né, eu penso que não haveria problema de acolher uma questão de fato com essa característica. Acompanha Senhor presidente, Na tela, só juíza uma Paula coisa assim, Santos. nada Imagem ampla do impede, por plenário. exemplo, que você, já após iniciado o julgamento, o advogado, se alguém pedir vista, ele mandasse uma questão de fato, uma questão até Na por tela, memorial, o né? desembargador Para Gilberto você ler, Pinheiro. mas depois que iniciado. Imagem Perfeito. ampla do plenário. Entendi. Mas o doutor Paulo Na Madeira, tela, então, o vota juiz com João o Marques. juiz Rivaldo, não é isso? Sim, eu voto com o juiz Rivaldo. Perfeito. Como vota a juíza Tina? Excelência, Imagem ampla do creio da plenário. mesma forma que, como explanado pelo juiz Paulo Madeira, sendo uma questão de fato que pode ter alguma Na relevância, tela, né, a para o juíza julgamento, Tina Souza. Ela é uma mulher de pele clara, processo, cabelos longos eu e também não pretos, vejo usa óbvio toga se preta, em está participando da que reunião no esteja plenário, concedido sentada o em frente ao pedido, seu né, notebook e as costas à parede manifestação, amadeirada do né, tribunal. que é essa, eu creio que seja, eu não li a petição, né, não vi o processo, mas creio que seja essa, que se manifeste, seja em plenário ou mesmo nos autos do processo. Voto Imagem com o ampla juiz do Paulo plenário. Madeira e com o doutor Rivaldo. Perfeito. Na Então, tela, o empatou, desembargador eu vou João desempatar. E o desempate, para mim, sempre beneficia a defesa. Então, logicamente, eu respeito, penso igualzinho o desembargador Gilberto. Nós temos uma norma regimental que deve ser seguida, porém, pelo que foi colocado pelos ilustres juízes que divergiram da posição da relatoria, o princípio, né, da amplitude, da defesa, da ampla defesa, prevalece, então, sobre esta norma regimental, de modo que eu adiro com essas considerações, mesmo entendendo que o regimento sempre deve prevalecer, porque é norma interna da Casa, mas com essas considerações, eu adiro ao voto da divergência. E o doutor Roberto, então, terá um prazo, vamos fixar um prazo, doutor, regimentares são 15 minutos, para apresentar uma... São 10 minutos. Perfeito, 10 minutos, doutor Roberto. Vossa Excelência, então, está com a palavra, seja muito bem-vindo, boa sorte, a casa é sua. Senhor presidente, tela, senhores jogadores, quero defensor agradecer Robério. essa Ele participa da oportunidade, sessão homenagem, presencialmente. conjunto do que representa o Ele é artigo um 5º homem da de Carta pele da clara, República. cabelos castanhos Mas escuros, a usa matéria uma de fato camisa que branca, trago a gravata Vossa preta Excelência e são toga preta. duas. As suas Não é? costas, De a toda a parede glosa da amadeirada do marcha plenário. processual, que foram em número de 7, que foram afastadas pela relatora em número a quando do julgamento, restaram ainda 2. E essas 2 dizem ao quê? A principal delas se refere a comprovante do pagamento da militância que foi contratada num total de 420 contratos.
Esses contratos, e temos que reconhecer, eles não estão ombreados dos documentos de transferência bancária. E a própria Controladoria, ela ressalta, quando de seu parecer, e ela aponta os IDs um a um, aonde se encontram as transferências bancárias. Muito bem. Na nossa manifestação, que veio pós o parecer técnico, nós apresentamos um a um os IDs aonde se encontram os contratos, que, casados com os IDs das transferências que são reconhecidas pelo órgão de controle desta Casa, eles batem a despesa dos 422 contratos. Então, é incontroverso pela Controladoria que os documentos de pagamento se encontram. E é incontroverso, inclusive, senhor presidente, eu já antevendo que esta Corte poderia vir a deferir o nosso pedido, eu preparei um PowerPoint que eu quero mostrar só um pagamento, e já entreguei o pendrive para aqui na Corte, que eu gostaria que Vossas Excelências visualizassem a forma como é posto no SPCE, que é um programa de contabilidade onde os contadores, até um determinado momento, têm acesso e os advogados de um determinado momento, quando, porventura, surge um problema. Então, eu preparei o PowerPoint, que eu peço que seja, eu peço que avance para 2 telas seguintes, por favor, mais uma tela. Por favor, que avance. Pronto. Nós relacionamos aqui ID a ID do SPCE, aonde se encontram os contratos. E isso é matéria de fato. Estão nos autos. Se os autos fossem físicos, e aqui, neste momento, e apenas neste momento, me dá saudade do modo analógico processual, porque eu estaria folheando o processo e mostrando para Vossas Excelências. Ou no memorial, estariam em cima da mesa de Vossas Excelências. Mas isso se encontra entranhado nos autos. Eu estou apontando, ID por ID, são 9 páginas com um relatório que fiz após a manifestação, volto a ressaltar, da Procuradoria, e apresentei aonde estão os contratos nos autos deste processo virtual. Se casarmos esta informação com a informação que já é do senhor, do órgão técnico da Casa, nós vamos bater os 422 contratos com os 422 pagamentos. Então, sobre esse ponto, não há de se falar em devolução de 428, em devolução de R$ 228.500, porque tanto o pagamento quanto o ID se encontram nos autos. E aí vejo e reconheço o problema quando do lançamento contábil no SPCE, que não veio ombreado o contrato ao lado do pagamento, porque, como se trata de pessoa física, não há de se falar em nota fiscal. Nota fiscal se fala no mundo da pessoa jurídica. Então, realmente, reconheço, eles não estão ombreados, mas estão dentro do mesmo processo. Esse é o primeiro ponto que já deixo por abordar e passo ao segundo ponto, que também é matéria de fato. Aí eu peço que volte à primeira tela. Há uma glosa de R$ 245.000. Esse é o segundo e último problema, até agora, da marcha da prestação de contas. A glosa se deve ao fato de o dinheiro que André Abidon recebeu, ele distribuiu a 3 candidatos masculinos no valor de 245 mil. Eu gostaria de apresentar o que está juntados aos autos, logo depois, com a mesma manifestação, após o parecer da Procuradoria, que o dinheiro recebido por todos os deputados federais com mandato do Progressistas foi uma deliberação do Diretório Nacional. Cada parlamentar com mandato recebeu R$ 2,5 milhões de reais. E foi esse valor que o prestador de contas, o deputado federal André Abidon, gestou na sua campanha e repassou os
245 mil para 3 candidaturas que estavam nas cercanias da sua escolha. Essa verba não veio vinculada, foi uma decisão do Diretório Nacional, cujo documento se encontra nos autos do processo. Então, senhor presidente, eu gostaria Na tela, o defensor Roberto. de pugnar pela seguinte reflexão que deixo à cognição de Vossa Excelência. O setor técnico aponta um valor com base em uma realidade. Realidade essa também reprisada pela Procuradoria e reprisada pela relatora. Eu acabo de mostrar a Vossas Excelências que o documento apontado no que se refere a contratos se encontram nos autos. Os contratos se encontram entranhados nos autos. E se encontra entranhado nos autos a resolução que deliberou pelo valor encaminhado a cada parlamentar. Então, eu queria deixar uma reflexão, se não é o caso de baixar esse julgamento em diligência, para que o setor técnico revisasse as informações postas até então, para aquele novo laudo técnico pudesse promover, para comprovar, não o alegado nesta tribuna, mas para comprovar o que nos autos está e que até este momento não houve oportunidade de comprovação, apesar de nos autos se encontrarem. Então, essa reflexão, eu gostaria de deixar à cognição de Vossas Excelências um pedido de que o processo baixasse em diligência. Mas, caso não seja essa a deliberação, que pudesse ser visto nos autos. Isto que eu acabei de mostrar está no PJE e pode ser verificado neste momento ainda. Senhor presidente, finalizo, agradeço essa oportunidade excepcional, mas creio que é homenagem a tudo que da Constituição consta. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Robério, vamos ouvir o Ministério Público Eleitoral, Na tela, doutor Milton. o desembargador João Lages. Excelência está com a palavra. Muito bem-vindo. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Excelentíssima senhora relatora, excelentíssimos senhores julgadores, Na senhoras e tela, senhores o representante presentes. do Ministério Público, Milton Bem da verdade, Souza. o doutor advogado Ele é um homem apresentou, de na pele verdade, clara, não uma barba questão de cerrada, fato, cabelos mas uma pretos, questão que usa óculos, está já usando consta uma nos camisa autos, branca, apenas gravata reiterando preta e seus escovada argumentos preta. já Ele analisados e participa repisados, presencialmente tanto da pela reunião, unidade está sentado técnica, em frente ao seu quanto notebook, suas costas na parede pela própria amadeirada do Procuradoria plenário, Regional e a Eleitoral, imagem da bandeira e do já Brasil. objeto do voto da excelentíssima relatora. Então, na verdade, os problemas apontados no parecer inicial, tanto o técnico quanto o parecer da Procuradoria, persistem, que é a questão da falta de comprovação efetiva da prestação dos serviços informados como contratados pela campanha do candidato requerente, que é a questão de não discriminação, contratos genéricos, contratos que não espelham efetivamente o que foi contratado durante o período de campanha, apesar do dispêndio de valores vultosos, como o próprio doutor advogado também mencionou. A candidatura do requerente foi uma das candidaturas que mais recebeu recursos do próprio partido, mas esse recebimento ele não teve a contrapartida de realmente demonstrar, nesse momento, como foram gastos esses recursos, limitando a juntar contratos que, basicamente, descrevem genericamente o serviço que foram prestados. E a argumentação em si de que foi uma decisão partidária em nada interfere em relação à forma correta, correta, que deveria ter sido prestadas as contas, conforme ressaltado pela unidade técnica e também confirmado no parecer do Ministério Público. Então, além de ressaltar que realmente pareceu uma grande excepcionalidade essa deferência dessa egrégia corte, da abertura da palavra ao doutor advogado, mas esse uso também não se deu para demonstrar um fato superveniente. A bem da verdade, foi apenas o repiso de documentos que já constam nos autos e que já foram examinados e que, nesse momento, deve ser objeto de julgamento dessa egrégia corte. Enfim,
o Ministério Público pugna, ratifica o parecer anterior dado na sessão passada, pela desaprovação da prestação de contas do candidato requerente e pelo recolhimento dos valores cuja comprovação efetiva da prestação não foram demonstrados aqui neste processo. É o parecer, Excelência. Obrigado, doutor Milton. Eu consulto a relatora se a demonstração, a manifestação do doutor Robério alterou de alguma forma o voto que Vossa Excelência já proferiu. João Lages. Imagem. Senhor presidente, boa tarde, ilustres pares, doutor Procurador Regional Eleitoral. Na tela, juíza Paola Santos. Ilustre advogado. Presidente, eu acho razoável, né, já que foi oportunizado, inclusive, ao advogado fazer uma nova sustentação. Trata-se de uma quantia vultuosa e ele pediu para baixar o feito em diligência. Eu peço, então, que o processo volte para a minha relatoria de origem, que eu faça uma nova análise, que eu possa, então, dar a ele essa nova oportunidade, até mesmo para não haver nenhum prejuízo às partes aqui. Então, a minha solicitação é que o feito volte à minha relatoria de origem para uma nova análise do processo. Perfeito. Eu acho que todos estão de acordo, é mais prudente, né? Eu penso que, para não haver nenhum resquício de dúvida e para que, ao final, nós não termos aqui uma decisão e jogarmos para o TSE acabar definindo, afinal, uma coisa que a gente pode averiguar, já que a defesa insiste nessa questão, a conversão de julgamento, acho que é uma medida que se impõe. E, logicamente, vamos dar uma prioridade, né? A doutora Paola sabe disso, a assessoria, na verdade, uma prioridade, porque é uma prestação de contas, né, vultuosa. Então, temos que realmente, como a doutora Paola, ela disse, temos que ter todas essas cautelas para não cometermos nenhuma injustiça. Então, está deferido, doutora Paola, esse processo. Então, nós convertemos o julgamento em diligência, tá bom? E Vossa Excelência aprecia, inclusive com um PowerPoint que foi nos disponibilizado pelo doutor Roberto, a Sejude passa para todos nós apreciarmos em conjunto, tá bom? Então, doutor Roberto, muito obrigado. Deputado André, muito obrigado e bom revê-lo, tá bom? E vamos prosseguir. O resultado, temos que anunciar o resultado, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, deferiu a questão de ordem suscitada pelo advogado interessado, né, nos termos do voto proferido, e, depois disso, converteu o julgamento em diligência a pedido da relatora. Muito bem, vamos chamar em julgamento, é uma continuação de julgamento, o item 1 da pauta, a prestação de contas eleitorais número 1041 de 2022, origem é Macapá, a relatora, a juíza Tina Souza, está com vistas para o juiz Juscelio Neto. Na última sessão realizada em 18 de julho, este TRE, após o voto da ilustre juíza Tina Souza, aprovando com ressalvas a prestação de contas de Tauana de Paula Ferreira Barros, referente às eleições de 2022, pediu vistas o juiz Juscelio Neto. Os demais aguardaram. Doutor Juscelio, Vossa Excelência, então, está com a palavra. Ampla do plenário. Obrigado, presidente. Tela, o representante do Ministério serei Público, breve nesse no julgamento desse voto vista, uma vez que já trouxe a matéria a plenário. Na ausência de Vossa Excelência, presidente, já acho que é a terceira vez que eu trago essa questão. Da sessão de modo presencial, sentado em frente ao seu mas e as costas estou sendo voto vencido nessa questão. No entanto, eu entendo que é importante sempre debatermos para poder, assim, melhor aplicar o direito eleitoral, seja para a próxima eleição, em outros julgamentos, enfim. Nesse caso em específico, a eminente relatora afastou a irregularidade em 3 pontos. A primeira foi a irregularidade referente à ausência de documentos fiscais de despesas realizadas com Fundo de Financiamento Especial de Campanha. Tratava-se de despesas nos valores de 10, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, que, posteriormente, o candidato apresentou as notas fiscais, os contratos, e houve até manifestação do Ministério Público informando
que a prestação foi satisfeita e aí o voto da relatora acolheu os documentos apresentados e considerou sanada a irregularidade. A segunda irregularidade que a relatora considerou sanada foi relacionada ao descumprimento de limite de gasto com alimentação de pessoal. O descumprimento foi de R$ 26,40, se eu não me engano, tinha extrapolado R$ 26,40 e Vossa Excelência, e houve o recolhimento posteriormente por GRU, e aí Vossa Excelência também afastou a irregularidade, também acompanho nesse ponto. A terceira irregularidade que a Vossa Excelência afastou foi relacionada a advogados e despesas contábeis, que é uma posição minha também, de que não existindo limite legal para despesas desses honorários, então não cabe ao Judiciário fixar um limite com base em princípios de razoabilidade ou outra forma que seria uma sanção, e isso nós vemos aplicando desde 2018, se não me engano, essa Corte vem julgando dessa forma desde 2018. Então, nesse ponto também acompanho Vossa Excelência. Mas eu sou divergente em relação a um ponto, que é relacionado aos motoristas, ao gasto de R$ 5.000 com a contratação, locação de veículo, incluindo o motorista. Porque, presidente, nessa situação, eu entendo, eu venho afirmando que há nessa situação uma quebra do caminho do dinheiro, quando se terceiriza a contratação. E no contrato que foi apresentado de locação de veículo, com a mão de obra de motorista incluso, a gente não sabe quem foi o motorista. Então, a terceirização do motorista acaba apagando o caminho do dinheiro e impede uma real fiscalização. E isso é uma terceirização que o TSE já decidiu, já teve por mais de uma oportunidade, por mais de uma vez teve a oportunidade de afirmar que as despesas com subcontratação sem observância do 3512, despesas com o pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas e etc. E a ausência da integralidade da cadeia dos prestadores de serviço malfere a transparência de gastos custeados. Isso daí o TSE decidiu, por exemplo, no agravo regimental, no RESP 060, 150, 714, relator Benedito Gonçalves, DJS 5 de 6 de 2023. E foi o que aconteceu nesse caso, presidente. Quando houve a contratação da locação de veículo com a inclusão do gasto de motorista, há, na verdade, uma terceirização para o contratado em relação à contratação do motorista. E essa terceirização ela quebra a cadeia de integralidade dos prestadores de serviço, gerando uma omissão que impede a real fiscalização dos gastos, no meu entender. Por isso, eu considero esse gasto irregular e determino no voto divergente da relatora para aprovar com ressalvas, mas determinar a devolução no valor de R$ 5.000. É o voto, presidente. Perfeito. Doutor Juscelio, com o voto da juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, mantendo a coerência, né, da Corte nesse assunto, que já foi amplamente debatido, né, eu vou acompanhar a eminente relatora. Vossa Excelência, doutor Juscelio, está aprovando com ressalvas, a única divergência são valores, né? Perfeito, entendi perfeitamente. Com o voto da juíza Paola Santos. Senhor presidente, eu voto com a relatora. A juíza Paola Santos. Juiz Rivaldo Valente. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, também seguindo a minha coerência nos julgados já anteriores, relativo a este objeto, eu acompanho integralmente a relatora. Eu também acompanho, anuncio o resultado do TRE do Amapá. A unanimidade aprovou com ressalvas as prestações de contas da candidata mencionada no pregão, nos termos dos votos proferidos. Está, Helena? Nos termos dos votos proferidos. Doutor Juscelio, eu não sei, Vossa Excelência parece que tem mais algum, não sei se só tem. Essa, presidente. Me despeço da Corte, muito obrigado. Até a próxima. Ficar conosco, a sua presença sempre eu já tenho outro compromisso ainda agora. Perfeito, então. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui, doutor Juscelio. Igualmente. Vamos prosseguir, tomando a julgamento, item 3 da pauta, é a prestação de contas 0600-923 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Tina Souza, interessado Elias Real da Silva. Ilustre relatora com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, egrégio Tribunal Regional Eleitoral, do plenário. outro procurador regional eleitoral, eminentes pares, senhores advogados, eventualmente os internautas que acompanham a sessão pela rede social do YouTube. Cumprimento a todos, desejando boa tarde.
O processo em questão trata-se de prestação de contas de Elias Real da Silva, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2022. A prestação de contas foi apresentada em 19/10/2022, tempestivamente, conforme disposto no artigo 49 caput da Resolução 23.607 de 2019 do TSE. Publicado o edital e decorrido o prazo legal, não houve impugnação. Em parecer, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, na CEP, se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas do prestador, em razão do descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha nos termos estabelecidos pela legislação. Os autos foram remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação e, ao analisar os documentos existentes, verificou que o candidato gastou R$30 mil com serviços advocatícios, tratando como despesa injustificável, exorbitante e desproporcional. Aduz ainda que os contratos de coordenadores gerais de campanha apontam valores díspares pagos pela execução deste serviço, pelo mesmo prazo, mas as pessoas diversas sem haver nenhuma justificativa para a diferenciação. Destaca que a execução de alguns serviços não foram regularmente comprovadas, pois o prestador de contas apresentou contratos de prestação de serviços compostos por cláusulas genéricas, além de gastos exorbitantes relacionados a serviços advocatícios e coordenadores de campanha, conforme mencionado. Quanto à ausência de comprovação das despesas pagas com o recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o parquê menciona a contratação de, abre aspas, publicidades de materiais impressos, fecha aspas, representando 34,8% da quantia gasta oriundo do financiamento público. Para demonstração desses gastos, o prestador anexou aos autos as notas fiscais do referido serviço, mas o MPE destaca que a mera apresentação das notas não é suficiente para comprovar a efetiva realização do serviço. Assim, por esses motivos, ao ver do órgão ministerial, as contas do prestador merecem ser desaprovadas. É o relatório, presidente. Ilustre doutor Milton Araújo, com a palavra para parecer. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, do Ministério Público, Milton Souza. Excelentíssima senhora relatora, excelentíssimos senhores julgadores, senhoras e senhores. O Ministério Público Federal entende pela desaprovação das contas em telas, justamente por 3 razões. Primeiro, no entender do Ministério Público Eleitoral, houve um gasto excessivo e injustificável com serviços advocatícios na campanha em tela, uma vez que, analisando o valor de R$30 mil no contexto do valor total recebido pela campanha do candidato requerente, verifica-se que esse valor perfaz o percentual de 5% dessa campanha, o que, fazendo uma comparação com outras campanhas com votação expressiva, verifica-se que o gasto com honorários advocatícios varia em torno de 1% a, no máximo, 4%. Então, a partir de tal dado, o Ministério Público Eleitoral entende por excessivo tal gasto, injustificável, uma vez que não há também ajuda do relatório de trabalho de serviços prestados a demonstrar que há uma economicidade entre o serviço prestado e o valor pago durante a campanha. Outro ponto a ser ressaltado, e o MPE pede que os jogadores observem, excelentíssimos jogadores, é que os pagamentos relativos ao serviço de coordenação de campanha pelo prestador de contas em tela não tem nenhum parâmetro razoável, não segue uma coerência, uma vez que, analisando os valores pagos, verifica-se uma variação de R$2.000 a R$8.000 para o mesmo serviço. Se for verificar os contratos juntados, verifica-se que são contratos genéricos com cláusulas iguais, então não há nenhum serviço que justifique essa variação praticamente de 400% entre um prestador e outro.
outro nesse recebimento de recursos. Por fim, Excelências, o Ministério Público observa que há uma inconsistência em relação à comprovação dos gastos com materiais impressos. Veja a vultosidade do valor gasto pelo candidato. Foram R$ 209 mil. E, para comprovar esse gasto, foram juntadas apenas notas fiscais. Ora, no entender do Ministério Público Federal, Ministério Público Eleitoral, o candidato deveria ter comprovado a efetiva, seja por cópia dos impressos ou outro meio, que o próprio manual de prestação de contas que o Tribunal Superior Eleitoral sugere, comprovar efetivamente a contratação desse serviço, especialmente numa candidatura que gastou tanto. Então, por todas essas razões, o Ministério Público Federal reitera que as contas do candidato Elias Real sejam desaprovadas e que esse prestador de contas ele seja notificado a restituir ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 534.500 referente às irregularidades ora destacadas. É o parecer. Imagem Parecer, com a palavra à ilustre relatora. Eminentes pares, o senhor Procurador Regional Eleitoral, a unidade técnica sugeriu a aprovação das contas com ressalvas do prestador, por entender que a única falha existente não compromete a regularidade das contas, conforme relatado. A Procuradoria Regional Eleitoral, de outro modo, opina pela desaprovação das contas, pois verificou que houve gasto excessivo com serviços advocatícios que totalizam R$ 30 mil e coordenação de campanha no valor de R$ 295 mil. Tais fatos, ao seu ver, estão relacionados a gastos não condizentes com o princípio da economicidade. Foram descritos de forma genérica e sem a efetiva comprovação. Afirma ainda que os gastos excessivos com serviços advocatícios ensejam irregularidades aptas à rejeição das contas. Ele asseverou isso agora novamente na sua manifestação. Todavia, Excelências, em obediência aos precedentes dessa Corte Regional, bem como da Corte Superior, tem-se que a suposta abusividade no valor dispendido com serviços advocatícios não encontra guarida no âmbito da prestação de contas, de modo que tal apuração deve ocorrer por meio de ação adequada. Portanto, insubsistente a falha apontada pelo parquet eleitoral. Para alicerçar meu entendimento, trago a ementa de julgado que se adequa com perfeição ao caso em julgamento. Está disponibilizada no voto, Excelências, mas faço questão de lê-la. Eleições de 2022, prestação de contas, candidato, serviço de publicidade, material impresso, produção de conteúdo para programas de rádio, televisão ou vídeo, serviços administrativos de campanha, serviço de militância, comprovação, contratos, cláusulas genéricas, documentos fiscais, apresentação, serviços advocatícios, valor contratado acima do valor de mercado, limite de gastos, previsão legal, inexistência, discussão descabida em sede de prestação de contas, precedentes do TSE e do TREAP, aprovação das contas, assim decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, na prestação de contas 0600 87 72 92 0226 03000. A relatora foi a excelentíssima juíza Paula Julien e está publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 29 de maio de 2023. Assim, peço venha ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral para discordar também dos demais motivos que levam à conclusão pela desaprovação, pois o que classifica como descrição não pormenorizada dos serviços e sua comprovação, em sua manifestação do ID, faço a leitura em português e não em estrangeirismo, número 50.54.918, o descreve com detalhamento, senão vejamos. Abre aspas, para o fornecedor, entre aspas, PowerPoint Limitada. Afetou-se o gasto de R$ 100 mil, conforme evidencia a nota fiscal acostada aos autos, entre parênteses, o ID 4996340. Em relação ao fornecedor, entre aspas,
Superlac Gráfica e Serviços Eireli, fecha aspas, houve gastos no importe de R$ 97.200 ao ID 4996352. Por fim, quanto ao gasto por fornecedor, abre aspas, DCC de Andrade, fecha aspas, foram gastos R$ 12.000 ao ID 4996341 e as aspas fechadas da citação. As despesas foram devidamente especificadas e nas notas fiscais apresentadas também há o detalhamento do serviço-produto e não apenas a descrição de forma genérica, como a dos MPE. O TSE já pacificou o entendimento de que a comprovação dos gastos eleitorais realizados com recursos recebidos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por qualquer outro meio idôneo de prova, nos termos do artigo 60, caput, parágrafo 1º, inciso 1 a 4 da Resolução 23.607 de 2019 do TSE, e eu faço a citação do artigo, mas leio apenas o parágrafo 1º, que diz, além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos tais como inciso 1º, contrato, segundo, comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva de serviço, terceiro, comprovação bancária de pagamento, ou quarto, guia de recolhimento FGTS de informações da Previdência Social, GFIP. Tais motivos, ao meu sentir, são suficientes para determinar a regularidade das contas quanto à sua movimentação financeira, visto que o candidato juntou notas fiscais capazes de identificar onde tal gasto foi aplicado, persistindo tão somente aqueles defeitos já elencados no relatório e apontados no parecer do órgão técnico, sendo insuficientes de gravidade para levar à desaprovação das contas em apreço. Pelo exposto, em consonância ao parecer técnico do NACEP, voto pela aprovação com ressalvas das contas de Elias Real da Silva, devido erros formais nos registros de recursos, o que não obstou a análise do pedido a ponto de comprometer sua regularidade nos termos do inciso 2º do artigo 73 da Resolução 23.607 de 2019 do TSE. É como voto, excelências. Como vota, juiz Paulo Madeira? Senhor presidente, eu vou acompanhar a eminente relatora. Esse assunto já foi debatido inúmeras vezes aqui na nossa corte, mas em homenagem ao nosso nobre procurador regional eleitoral, doutor Milton, que está participando como titular, claro, da segunda sessão, porque Sua Excelência já estivera aqui por ocasião das eleições, como juiz eleitoral ou como procurador regional eleitoral auxiliar. Em homenagem a ele, eu vou dizer as razões pelas quais nós temos adotado esse entendimento, fazendo apenas um resumo, que, na verdade, quando esses processos eles vêm do núcleo de análise de contas e prestações eleitorais e partidárias, em geral, o NACEP faz uma aferição muito adequada, muito rigorosa, de tudo aquilo que é mais relevante para um processo de prestação de contas, no sentido de não tentar impedir o fluxo do trabalho de uma campanha eleitoral. Porque, em razão da nossa realidade local, e é um dos fundamentos que nós temos usado aqui, invocando o dispositivo do artigo 375 do Código de Processo Civil, que também é norma de sobredireito, pelas regras da experiência comum, nós sabemos que, na nossa realidade, nem sempre é possível a um partido ou candidato fazer a contratação segmentada de atividades. Por exemplo, contratar um marqueteiro especificamente para isso, contratar um motorista ou uma pessoa especificamente para isso, de modo que ocorre, com muita frequência até, de o coordenador de campanha fazer todo esse trabalho. Aí o trabalho de coordenação de campanha não se limita àquilo que seria
no grande centro, né, com todas essas possibilidades de contratação de marqueteiro, de serviço de mídia, etc., e aí isso se incorpora na própria figura do coordenador de campanha, que ele acaba fazendo essas atividades. Então, a Resolução 23.607, quando ela fala da identificação das atividades, né, é claro que essa leitura tem que ser feita dentro da nossa realidade. Como é que eu vou especificar as atividades de uma atividade como essa, por exemplo, de coordenador? É impossível a gente fazer uma determinação objetiva. O que é que faz um coordenador de campanha? Pode fazer muito, dependendo do centro onde ele esteja, né? E aqui, no nosso caso, do Amapá, a gente entende que, por conta da nossa realidade, é perfeitamente admissível isso. Outra coisa também, em relação a gastos com combustível e com advogados, a gente não pode perder de vista as dificuldades de acesso para os advogados atuarem em todo o Estado, às vezes indo por vias que são quase intransitáveis para poder chegar a uma determinada localidade e fazer acompanhamento. Do mesmo modo, locação de veículo para essas localidades. Ninguém vai querer locar um veículo para um local que tem atoleiro com o mesmo preço que aluga para rodar na cidade. Então, são muitos aspectos das particularidades que a gente sempre leva em alta conta. Por isso que essa corte, né, e não a corte, mas o meu voto tem sido assim nessa corte, em coerência com o que a gente tem votado, essa corte tem entendido que somente naqueles casos em que realmente não haja condições de fazer uma ferição sobre a origem e destinação do dinheiro, que haja suspeita de Caixa 2 ou algo muito grave, a gente reprova contas. Fora disso, é preferível aprovar com ressalva e prestigiar essa dinâmica do fluxo eleitoral, que muda a rigor a cada ano. Inclusive, é um ponto que a gente merece destacar, porque eu não tenho a menor dúvida que nas próximas eleições, certamente, o TSE já vai trazer na nova regulamentação alguma previsão sobre o PIX, que é uma modalidade de forma pública e notória que hoje é feito o fluxo de dinheiro, pagamento. Então, se alguém comprova um pagamento via PIX de forma adequada, como eu vou dizer que isso não é uma prova idônea? Né? Então, são essas, senhor presidente, as razões pelas quais eu tenho mantido essa coerência, né, e fiz questão de apenas destacar esses aspectos em homenagem ao nosso procurador regional eleitoral, e não quis simplesmente só acompanhar a relatora, mas eu acompanho Sua Excelência relatora. Okay. Como vota a juíza Paola Santos? Eu acompanho a relatora. Na tela, juíza Juiz Paola Rivaldo Santos. Valente. Imagem ampla. Da mesma forma, senhor presidente, acompanha a relatora. Na tela, juiz Rivaldo Valente. Gilberto Pinheiro. Senhor presidente, meus eminentes pares, eu acho que o Paulo Madeira já esgotou toda essa matéria, mas são essas peculiaridades regionais. Na tela, o desembargador Gilberto Pinheiro. Região amazônica. E nós vamos enfrentar muito mais, Paulo, na questão do interior, agora nessa eleição municipal, porque lá nós vamos enfrentar, por exemplo, lugares que não tem contador. O contador é da prefeitura. Como é que você vai fazer isso? E o candidato a vereador, como ele vai procurar um contador? A questão do PIX. Essa questão que você está muito bem, nós estávamos conversando, a questão de transporte, às vezes de combustível, determinados produtos também. Você imagine para você chegar ali no Oiapoque, em Vila Brasil, o custo. Então, são fatores que a gente tem que analisar, observando para interpretar esses fatos que eu sempre costumo trazer aqui, o direito amazônico, na interpretação de acordo com a nossa região e as peculiaridades que são marcantes na nossa região, né? Então, eu acompanho na íntegra o voto da relatora. E com o voto da juíza Anselmo Gonçalves. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eu acompanho Na tela, integralmente Anselmo o Gonçalves. voto da relatora, com os acréscimos feitos pelo
doutor Paulo Madeira, para justificar o entendimento da Corte em relação à aprovação de contas com ressalva em situações como a que temos em julgamento. Eu também acompanho a relatora e anuncio o resultado. O TRE, por unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação das contas de Elias Real da Silva, referente às eleições de 2022, nos termos do voto da juíza relatora. Item 4, em julgamento, a prestação de contas eleitorais número 060-1281 de 2022, origem Macapá, relatora, a juíza Paola Santos, interessada Maria das Graças Sena Ramos. Ilustre relatora, com a palavra. Imagem ampla do plenário. Obrigada, presidente. Cuido dos autos de prestação de contas de campanha de Maria das Graças Sena Ramos. Ela concorreu pelos progressistas PP nas eleições de 2022 ao cargo de deputada estadual. O Núcleo de Análise de Contas Eleitorais Partidárias, ele emitiu um parecer, conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas, em razão tão somente de ter havido a entrega intempestiva na prestação de contas final. O Ministério Público, por sua vez, ele argumentou que seria irregular também o fato da aquisição do combustível ter sido dado por meio de tickets, que seria no montante de R$ 2.009. Ao final, ele opinou pela desaprovação e pelo recolhimento dessa quantia mencionada. É o relatório. Relatório, doutor Milton Araújo, com a palavra. Imagem ampla do plenário. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, excelentíssimo senhores julgadores, senhoras e senhores. O Ministério Público mantém um posicionamento já exarado no parecer pela desaprovação das contas, uma vez que o gasto efetuado com combustível na prestação de contas em tela foi realizado por meio de ticket. E não vê deste órgão ministerial esse tipo de gasto por ticket, ele afeta a transparência da destinação dos recursos, uma vez que possibilita que não se possa verificar quem efetivamente fez o uso desse ticket, se o pessoal de campanha ou algum terceiro para quem ele eventualmente foi distribuído. Na verdade, fica uma situação nebulosa a respeito da destinação dos recursos. E, ademais, esse caso possui algumas peculiaridades que devem ser ressaltadas, que é o fato que, nessa prestação de contas, sequer ao registro de alguma carreata que, porventura, possa haver a distribuição de combustível para apoiadores nos rigores da regulamentação eleitoral. E, além disso, nessa prestação de contas consta apenas um veículo registrado, ou seja, há menos razão ainda para a aquisição de combustível por meio de ticket. Então, por tal razão, embora o valor seja um valor não tão alto, mas o Ministério Público, pela total falta de transparência desses recursos, do fim que esses recursos tiveram, opina pela desaprovação de contas e pelo recolhimento ao erário do valor de R$ 2.009. É o parecer, excelência. Parecer, devolvo a palavra à ilustre relatora. Bom, eminentes julgadores, o que foi colocado aqui foram duas situações. A primeira, que foi o apontamento pelo órgão técnico da intempestividade das contas, que elas ocorreram somente no dia 24 de novembro de 2022. Nessa situação fática, o que se verifica, inclusive, que o próprio Ministério Público Eleitoral ele se manifestou pela não gravidade desse tipo de conduta, o que não gera, então, uma irregularidade nas contas. Inclusive, isso é o firme entendimento desta Corte nesse sentido, e eu colacionei, inclusive, o voto de relatoria do juiz Orlando Vasconcelos, que confirma esse entendimento. Então, é uma falha meramente formal. Quanto à segunda inconsistência, que seria a aquisição de compra de combustível por meio de tickets, essa matéria ela é rotineiramente discutida perante essa Corte, na qual convém destacar que a Resolução 23.607 ela não estabeleceu qualquer vedação quanto a essa modalidade de gasto, então não cabe ao julgador fazê-la. Então, portanto, essa tese suscitada pelo parquê deve ser afastada.
Demais disso, o que se verifica na espécie é que essa despesa ela foi devidamente elencada no extrato da prestação de contas e na retificadora, foi comprovada por documentos fiscais. Então, houve a juntada do comprovante de pagamento que foi emitido pela instituição bancária e ainda constam nos extratos bancários a origem do recurso que foi utilizado para subsidiar o gasto e a destinação inequívoca do valor que foi dispendido. Então, por essa razão, eu acolho o parecer do órgão técnico e eu voto pela aprovação com ressalva das contas de Maria das Graças Sena Ramos. É o voto. Voto, juiz. Na tela, o desembargador João Lages. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eu acompanho Na tela, o integralmente a juiz eminente Rivaldo relatora. Valente. Juiz Gilberto Pinheiro. Acompanho também, relator. Imagem ampla Juiz do Anselmo plenário. Gonçalves. Acompanho a relatora. Juiz Na Paulo tela, Madeira. o juiz Anselmo Acompanho Gonçalves. também, presidente. Juíza Tina Souza. Acompanho, excelência, relator. Eu também acompanho, anuncio o resultado. Na TRE, tela, a o unanimidade, desembargador aprovou João com Lages. ressalvas a prestação de contas de Maria das Graças Sena Ramos, referente às eleições de 2022, nos termos do voto da juíza relatora. Em julgamento, item 5 da pauta, a prestação de contas eleitorais 060-1118 de 2022, origem Macapá, relator juiz Paulo Madeira, interessada Berenice Lazame dos Santos. Ilustre relator com a palavra. Imagem ampla do plenário. Presidente, Na tela, como o Vossa juiz Excelência Paulo pregou, Madeira. que se trata de prestação de contas da candidata, que eu estou lendo como Benedita Lazamé, né, porque acho que tem essa família, mas pode ser Lazame também, mas eu acho que é Lazamé. Benedita Berenice Lazamé dos Santos, candidata a deputada federal pelo Partido Social Democrata PSD. A candidata foi intimada e apresentou... o NACEP identificou algumas irregularidades e ela foi intimada e apresentou uma justificativa. Mesmo assim, o NACEP continuou entendendo que persistiam irregularidades que estão apontadas no relato escrito. Depois de todo o que foi apontado novamente pelo NACEP, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer no sentido da desaprovação das contas, seguindo, inclusive, o que o NACEP tinha indicado. Foi novamente oportunizado a candidata que presta contas para que ela eventualmente trouxesse alguma informação nova, caso entendesse pertinente, tendo em vista que o Ministério Público havia falado e levantado questões. Ela foi intimada, falou, mas não justificou aquilo que tinha sido apontado, e o Ministério Público Eleitoral reiterou os termos do parecer, pugnando pela retirada das contas de Bruno Henrique Paes e Alex e no sentido de desaprovar as contas da Berenice Lazamé. Esse é o relatório. Imagem ampla do O plenário. relatório ilustre e doutor Milton Araújo com a palavra. Na tela, o representante do Obrigado, Ministério excelentíssimo Público, senhor Milton presidente. Souza. Excelentíssimo relator, excelentíssimos senhores jogadores. No presente caso, o Ministério Público Eleitoral identificou as seguintes irregularidades que, antecipando a conclusão, devem ser já a desaprovação das contas. Em síntese, identificou-se que na relação de serviço de despesas com o pessoal, embora a candidata tenha juntado contratos, mas esses contratos eles são contratos com cláusulas genéricas que não descrevem o serviço efetivamente prestado pelas pessoas que foram chamadas para trabalhar na campanha da candidata. Veja bem, as despesas com o pessoal, segundo a resolução 23.607 de 2019 do TSE, exige que os contratos especifiquem local, datas e o tipo de serviço que serão prestados pelos apoiadores contratados na campanha, e não o que se verifica no caso. Verifica-se que, a bem da verdade, que até posteriormente ao parecer ministerial, a candidata tentou corrigir esse erro, juntando documentos que ela denomina relatórios de atividades. Todavia, esses documentos mais confirmam
a falta de especificação das atividades das pessoas contratadas do que corrige a irregularidade relatada, uma vez que eles não detalham descrição de atividades, descrição de lugares, descrição de dados. Só há apenas um agrupamento geral de atividades nesses documentos e de atividades bem genéricas mesmo, indistintas. Com efeito, tal situação, Excelência, afronta a jurisprudência do TSE, que entende que a descrição genérica de serviços executados ao prestador de contas, desacompanhados de documentos, provas que justificam os pagamentos desses serviços e que ateste a regularidade e a efetividade da despesa contratada, vem a caracterizar uma falha grave a ensejar a restituição dos recursos, que é o caso dessa contratação de despesas efetuada nessa campanha da candidata requerente. Outra irregularidade identificada por este órgão ministerial, e inclusive apontada pela unidade técnica, é que a candidata não fez o recolhimento da sobra de campanha, no valor de R$ 4.191. Até o momento, não há identificação da GRU nesse sentido. Outro ponto a ser observado, excelentíssimos jogadores, é que, embora a candidata tenha informado na prestação de contas que fez a contratação de alocação de veículo e a contratação de motorista, não há na prestação de contas a informação sobre a aquisição de combustível. Ora, como é que pode haver a contratação de um veículo da pessoa para dirigir, mas não do insumo para movimentar o carro? Isso enseja que a contaminação de todo o conjunto dessas contas, inclusive da contratação do motorista e da alocação de veículo, que deve ser já a devolução ao erário desses serviços que não foram devidamente comprovados como usados na campanha. E outro ponto a ser destacado nesta prestação de contas é que a contratação da coordenadora de campanha, Elida Braga Barbosa de Souza, não restou devidamente comprovada nos termos da resolução do TSE, a resolução 23.607, no sentido que não há ajuntada de documento com teor fiscal apto a comprovar a prestação de serviço. Assim, outra irregularidade a ensejar a devolução dos recursos ao erário. Por fim, a unidade técnica também, após efetuar os devidos cruzamentos, identificou a existência de recurso de origem não identificada nesta campanha, no importe de R$ 2.000, o que deve ser já a devolução ao erário. Então, concluído, o Ministério Público Eleitoral pugna pela desaprovação das contas em tela e pela devolução ao erário do valor de R$ 101.191 ao Tesouro Nacional. É o parecer. Imagem ampla do com a plenário. palavra ao relator. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral. Senhor presidente, o voto está escrito, eu vou resumir para a gente ganhar tempo. Alguns dos aspectos que foram levantados pelo Ministério Público Eleitoral, eu superei para manter a coerência com que a Corte tem decidido aqui. As argumentações relacionadas com detalhamento de despesas, compra, aluguel de veículos sem contratação de motorista, prévio, esses assuntos já foram enfrentados e a gente tem afastado, porque, com aqueles fundamentos que já dissemos aqui várias vezes, né, é possível que até o próprio candidato dirija o seu veículo, não há qualquer impedimento, né, mas é possível que também se faça o contrário, que se contrate um veículo e não se contrate um motorista especificamente para isso. Essas contratações não são vinculadas, né? Não devem ser vendas casadas de contratação. Com relação às despesas, também a ausência de comprovação de gasto com combustíveis, foi aquilo que eu acabei de falar. O último ponto que o Ministério Público levantou e que também estamos afastando é com relação à preclusão, porque, de fato, estariam preclusas as vias para a candidata falar,
caso o Ministério Público não tivesse trazido fatos novos, argumentações novas, como trouxe em prestígio à ampla defesa, né, e ao contraditório, foi oportunizado que a candidata falasse. A candidata falou para trazer seus argumentos. Então, o juízo tomou cuidado de garantir todos os princípios constitucionais relativos à ampla defesa, contraditório, e, mesmo assim, a parte não conseguiu trazer todas as comprovações necessárias. Eu aponto aqui as falhas graves que não foram sanadas pela candidata. A primeira delas, a ausência de documento fiscal idôneo para comprovação de despesa no total de 20 mil. Sobre essa despesa, ela não trouxe nenhuma nota e nenhum documento fiscal. Recurso de origem não identificada no valor de R$ 2.000. Ela não conseguiu demonstrar de onde que esse dinheiro caiu na conta. E, por fim, das sobras de campanha no valor de R$ 4.191, ela também não demonstrou ter feito a devida devolução, não apresentou as contas retificadoras, enfim. Então, senhor presidente, para não alongar muito, nesse caso aqui, sim, ocorreram falhas graves, né, que foram perfeitamente identificadas tanto pelo NACEP quanto pelo Ministério Público Eleitoral, e essa votação ela é uma prova inequívoca de que aqui a gente não chancela toda e qualquer prestação, né? Quando realmente há uma situação com falhas graves, e essa é uma delas, a gente desaprova. Então, com todos esses fundamentos, senhor presidente, eu estou votando pela desaprovação das contas, acompanhando o parecer do NACEP e do Ministério Público Eleitoral, com as seguintes consequências. Deve a candidata recolher ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias, a contar do trânsito em julgado, o valor de R$ 20.000 relativo à utilização irregular dos recursos do Fundo Especial, R$ 4.191 de sobra de campanha e R$ 2.000 utilizados sem origem identificada. Tudo isso está fundamentado no artigo 79, parágrafo 1º e artigo 32 da Resolução TSE 2367 de 2019. É meu voto, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Nenhuma divergência, ou se não houver nenhuma divergência, anuncio o resultado. Na tela, o desembargador João Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a unanimidade, rejeitou as contas de Berenice Lazame ou Lazamé dos Santos, tudo nos termos dos votos do ilustre relator. O item 7, aliás, o item 6 da pauta está retirado a pedido da relatora, está retirado de pauta a pedido da relatora. Vamos ao item 7. Chamo a julgamento o embargo de declaração na prestação de contas 060-1002 de 2022, origem Macapá, relator juiz Rivaldo Valente, embargante o Ministério Público Eleitoral, embargado Charles Jones Santos de Souza. Ilustre relator, com a palavra. Imagem Obrigado, ampla senhor do plenário. presidente. Na tela, o juiz Trata-se Rivaldo dos Valente. autos de embargo de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do acordo 7952 de 2023, proferido na sessão no dia 16 de 6 de 2023, em que foram julgadas, aprovadas as contas de Charles Jones Santos de Souza. Alega o embargante, em síntese, que o acordo embargado foi omisso ao não esclarecer as razões pelas quais deixou de aplicar o entendimento do TSE, que afasta a tese de que a prestação de contas se limitaria à mera análise de escrituração contábil. Sustenta ainda que o acordo embargado em relação aos serviços prestados por terceiro, material de publicitário e de gerenciamento de redes sociais, foi omisso quanto aos elementos exigidos. Aponta também que o acordo deixou de apontar de que forma o valor referente aos gastos com serviços advocatícios adequou-se aos princípios constitucionais destacados em sede de parecer ministerial. Ao final, requereu o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração. Estado, o embargante apresentou contrarrazões. É um relatório, senhor presidente. Relatório, vamos colher o parecer. Na tela, o representante do Ministério Público, Milton Souza. Embargo de declaração Imagem não tem. ampla do plenário. Embargo de declaração não tem manifestação do Ministério Público. Vossa Excelência pode prosseguir. Na tela, juiz o Rivaldo. desembargador João Lages. Obrigado, senhor presidente. Na tela, o juiz Oposto Rivaldo tempestivamente e por parte legitimada e interessada, conheço dos presentes embargos. Está conhecido,
Vossa Excelência pode prosseguir. Imagem ampla do plenário. Na tela, o juiz Conforme Rivaldo Valente. relatou-se, o embargante apontou as seguintes omissões no acordo. Item 1, suposto afastamento da aplicação da teoria dos precedentes e acordo paradigmático do TSE no tocante à aplicação dos princípios constitucionais às despesas com recursos públicos, objeto da prestação de contas eleitorais. Item 2, ausência de apreciação dos elementos exigidos para demonstrar a efetiva realização de serviços prestados por terceiro. Item 3, ausência de indicação de que forma que os gastos com serviços de advocacia teriam atendido os princípios da transparência, publicidade, razoabilidade e economicidade. Basta analisar as omissões apontadas pelo embargante. No que tange à suposta incorreção da tese, segundo a qual a prestação de contas não se presta a aferir a adequação das contas aos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição da República, e afastamento do acordo paradigmático, adianto que não lhe assiste razão ao embargante, haja vista que não houve no acordo embargante qualquer afirmação no sentido de afastar a aplicação dos princípios constitucionais, como da economicidade, tendo esta Corte reputado regulares as despesas questionadas pelo embargante, em razão das provas contidas nos autos, demonstrarem o integral cumprimento de determinação imposta pela norma de regência e não extrapolação de limites legais de gasto. Quanto à omissão relativamente à ausência de efetiva comprovação da despesa com serviços de terceiros apontadas pelo embargante, verifica-se da leitura do voto condutor que este expressamente admite toda a documentação apresentada pela embargada como suficiente para atestar a regularidade e, por conseguinte, sua efetividade, na forma do parágrafo 12º do artigo 35 e parágrafo 1º do artigo 60, ambos da resolução TSE 23.607 de 2019. Logo, não há que se falar em omissão. Trago aqui no voto, senhor presidente, o trecho do voto condutor. Eu peço venha a dispensar a leitura, porque encaminhei o voto escrito aos demais membros da Corte. No tocante à ausência de indicação de que forma que os gastos com o serviço de advocacias teriam atendido os princípios da transparência, publicidade, razoabilidade e economicidade, verifica-se, outro assim, que o acordo enfrentou explicitamente o ponto alegado pelo parquê. E aqui eu também trago o trecho do voto que foi questionado pelo Ministério Público, senhor presidente, e também peço venha para dispensar a sua leitura, que consta de forma escrita no meu voto, já encaminhado aos minutos pares. Dito isto, não se vislumbra a existência de omissão a ser sanada, revelando-se os aclaratórios tão somente insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, para cuja modificação se deve interpor o recurso cabível, eis que todos os pontos suscitados pelo embargante, como omissões, foram devidamente enfrentados no julgamento. Demais disso, impende-se salientar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessário ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. Aqui cito a jurisprudência do TSE, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. É como eu voto, senhor presidente. Eu indago se há alguma divergência. Na tela, o desembargador e não havendo, João Lages. Anuncio o resultado do TRE da Amapá. A unanimidade conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, pelo mesmo quórum, os rejeitou, tudo nos termos dos votos proferidos pelo juiz relator. Os itens 8 e 9 da pauta, a exceção de impedimento 06.071 de 2023 e a exceção de suspeição 0600.246 de 2022, estão retirados de pauta também por despacho nos autos proferido pelo relator, cujos feitos serão incluídos na primeira sessão de setembro de 2023, a ser realizada no dia 11 de setembro deste ano. Eu indago, então, aos ilustres pares se existe algum outro processo em mesa, e não havendo,
eu, antes de declarar a encerrada a sessão, registro a presença, né, da doutora Girlane, advogada, querida advogada, da doutora Ariadne Alencar, também está aqui com a gente, a juíza substituta deste egrégio tribunal, da doutora Denise, né, que compõe a assessoria dos juízes membros desta corte. E resta, então, a convidar a todos os pares à nossa próxima sessão, que será realizada na sexta-feira, às 16 horas, tá bom? Estão todos já convidados para comparecimento. Me despeço, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos que nos acompanham, inclusive pela rede social. Boa tarde a todos, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde. Logo do TRE.